Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e com saúde. Edital na praça do Detran e a gente separou aqui um material para bater papo com vocês sobre a estrutura dessa prova e obviamente, da matéria que é mais importante. Nós vamos ver em pontuação, porque no geral, hoje com você não podendo zerar matérias, todas são extremamente importantes, ao contrário de outros concursos, toma cuidado. Mas realmente, protagonismo se dá com matéria de CTB, matéria de resoluções. Então, eu que não sou perito, tenho de me valer de quem é. Trouxe o inspetor Dr. Sérgio, que está aqui comigo, da Polícia Rodoviária Federal, coordenador da Jares aqui em São Paulo, para bater um papo com a gente um pouco sobre esse edital, sobre a estrutura e o que a gente pode esperar dessa prova. Primeiro eu quero agradecer, mestre, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ale, é um prazer, vamos trabalhar mais uma vez com vocês e vamos desempenhar. A última foi no PRF, que o senhor falou que o edital também foi grande pra caramba. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, professor, eu trouxe aqui uma prova, mestre, só como base e tal, prova do Maranhão, que o professor Sérgio... Opa, deixa eu abrir ali. O professor Sérgio estava me falando o seguinte: geralmente o peso é muito grande nessa matéria, então veja que lá no Maranhão foi 20 vezes 2, comparando com a de agente, vamos fazer só uma comparação de agente, 40 vezes 3. Professor, o CTB é grande e, além de tudo, resolução pra caramba. Como é que o cara... O que o cara tem de fazer? Eu estou aqui em casa. Professor Sérgio, por onde eu começo? Leitura, o que eu faço? Pessoal, o CTB nada mais é do que legislação. É uma lei a que nós nos submetemos. Então, aquele que está em casa, ele vai ter que efetivamente fazer a leitura dos artigos ali do CTB e da resolução. E para quem não tem muita afinidade com legislação, o entendimento às vezes fica difícil. E é aí que vai entrar o NEAF, é aí que vai entrar o professor Sérgio, aí é que vai entrar o curso que vocês estão fazendo, que vai facilitar, sem dúvida alguma, vai facilitar o entendimento e o bom desempenho de vocês no concurso. Porém, a leitura é muito importante. Eu vou pegar um exemplo. Dos exemplos. Eu vou pegar um exemplo então, professor. Eu posso chegar, falar, vou ter essa aula com o mestre. Aí eu vou lá e leio, artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Penalidade, multa e média que está ali. Ele já colocou todo no slide de vocês, ficou bem legal, né? Ele já mostra se é média, não sei o que e tal. Eu leio, mas quando o professor está dando aula, agora que eu entendo por que eles fazem isso, geralmente vocês citam casos, ou mesmo falar aqui, por exemplo, essa aqui. Como é que acontece essa aqui, professor? Essa aqui de parar. Ou seja, está trocando o sinal? Que infração é essa? Você vem transitando na via normalmente, e aí o farol do verde ele dá o amarelo e, às vezes, imediatamente o vermelho. Existem semáforos aí que não obedecem os segundos necessários. É errado, né? A gente querer olhar o amarelo e querer... Isso, o certo é segurar. Você diminui, você deu o amarelo, você diminui. É justamente o contrário. As pessoas elas fazem e aceleram. Você diminui. Eu ia falar exatamente isso que eu faço. Você tem que, na verdade, diminuir, porque ali já tá te dando um sinal. Toma cuidado, atenção, E aí o que acontece? Às vezes nessa o farol fica no vermelho e você para sobre a faixa de pedestre. Por quê? Porque você não diminuiu anteriormente, Essa é a infração. E na prova, Sérgio, o professor Sérgio estava me falando uma coisa seguinte, falou, Ale, tem várias formas. Ele pode simplesmente colocar lá, parar o veículo, tal, que é uma decoreba pura. Mas quando ele fez essa história, você vê que a gente deu risada do amarelo, você pode achar que não, gente. Mas é isso que você lembra na hora da prova. Olha como veio a prova, que o Sérgio até mostrou pra gente, O Rubens, Detran 2018, FCC. O Rubens conduziu o veículo oficial pela Avenida Ordem e Progresso. Ele é um analista de trânsito, olha aí. E quando o semáforo mudou de fase e fechou, Rubens, que estava distraído, parou o veículo,
sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Quer dizer, igual o professor falou, se ele fosse mais atento, ele diminuiria e não ficaria nela. Mas ficou. A conduta de Rubens. Você vai... Professor, isso aqui nada mais é do que uma decoreba, mas um caso hipotético, um casinho. Isso, perfeito. Resposta, média e tal. Os alunos podem esperar questões desse tipo? Pode esperar questões desse tipo. E a questão no sentido de saber qual que é a penalidade que vai ser aplicada, aí a gente tem uma dica também. Nem eu consigo saber, efetivamente, quais são todas. Claro que algumas pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pelas aulas, a gente sabe a maioria. Mas para vocês, eu já dou uma dica inicial. Excluam, né? Respondam por exclusão. Você sabendo quais são as leves e as médias, essas vocês vão decorar, que são poucas. As gravíssimas são aquelas que colocam imediatamente a vida em risco. Por exemplo, dirigir embriagado. Entendi. Se eu perguntar para você, é uma infração leve, média, grave ou gravíssima? O que você vai responder? Deve ser gravíssima. Gravíssima, porque coloca em risco direto a vida. Tá. As gravíssimas são aquelas que colocam em risco a vida imediatamente. A conduta já está trazendo risco para a vida. Ótimo, você já sabe disso, já te ajuda muito. Você decorou a leve, que são poucas, e as médias, que são poucas. Se não for gravíssima, não for média, não for leve, o que vai ser? Show. Você já tem a resposta do que você quer. Então pense Tá. nisso. Claro que nós vamos falar, mas essa é uma grande dica. Uma outra que o professor pediu para a gente mostrar aqui foi essa aqui, ó. Essa aqui parece que foi mais decoreba pura, né, Sérgio? Os veículos, caiu. Os veículos para competição que tiverem alteradas quaisquer de suas características poderão circular nas vias públicas. E aí vem, com licença especial, itinerário e horário fixado, dias fixados, batedores e horários livres e tal. Essa realmente você tem que saber, conhecer o artigo 110, que vai trazer a resposta dessa. Realmente, o 110, ele me diz o quê? Os veículos deverão transitar em locais, né, previamente fixados. Itinerário e horário itinerários e horários fixados. O que é fixados. isso de competição aí, professor? São os veículos que são preparados, às vezes para disputas de arrancada ou coisa que valha. Ou finalidade análoga. Sim, tá. Sim, né? São os veículos que as pessoas retiram do uso comum, né? E colocam aí, né? Adaptam, fazem as devidas modificações para transitar na rua depois. Eles vão precisar dessa autorização. Ele não tem trânsito livre, é um itinerário específico e o horário fixado, que foi o que veio lá na prova. Tá, entendi. Fora isso, terá que ser transportado, né, sobre um outro veículo. Tá. Né? Professor, para finalizar então, a gente estava aqui falando sobre o que os caras vão ter de esperar e tal. Pode ter muita literalidade, o senhor falou para enaltecer também questão de histórias e tal. O cara tem de fazer essa leitura diária do CTB. Tem que fazer. Sempre conta a matéria e tem de fazer. Tem que fazer. Tá. Esse é o diferencial. É o curso que ele está fazendo, que ele vai aprender a estudar, inclusive, né? O curso vai dar essa noção para você. Você vai lembrar dos exemplos, você vai lembrar das dicas, Mas é legal fazer... Por exemplo, eu vou ter uma aula... Por exemplo, o doutor Sérgio está gravando aqui. Ele vai gravar do 26 ao 67, falou agora há pouco para mim. Eu já sei que você vai dar isso, eu já sei a ordem lá no online. Eu tenho de fazer essa leitura prévia, seria melhor. Sempre. Aliás, isso é uma técnica de estudo para qualquer coisa, né? Se você chegar na aula já com uma noção, facilita a sua vida, né? Entendi. Porque daí o exemplo... sabe o que eu gosto disso aqui, gente? Ele está fazendo uma pergunta, a gente já sabe a resposta, né? É aquela hora que eu como aluno, todos nós somos alunos, você tem de chegar na aula, o ideal é fazer assim, a hora que o professor está explicando. Porque é aquela que você leu... Por exemplo, se eu tivesse lido sozinho, aqui, o lance da análoga aqui, eu li. Sei lá, esse veículo. Eu não sei o que é competição. Que veículo? O Sérgio pega e fala, gente, aqui artigo simples, foi preparado lá para arranque ou qualquer coisa, vai ter itinerário e horário fixado. Aí é o momento que eu faço. É a leitura prévia. Eu digo sempre,
Se o cara fizer leitura prévia, assistir a aula desses caras que são peritos no assunto e depois revisão, ele vai destruir a prova. Professor, indique um capítulo ou uma parte aí do código que assim, não tem jeito, toda a prova aparece, mestre. Toda a prova vai aparecer para vocês. Regras de circulação e conduta. Esse capítulo é essencial para concursos de trânsito, né? Então é do artigo 26 justamente ao 67. Ali nesse capítulo estão todas as regras que, a partir do momento que você inobservá-las, você vai estar cometendo a infração de trânsito. Então você tem a regra, não observou, cometeu a infração de trânsito a partir do artigo 161. Depois de um tempo, então, ele começa a fazer esses links. Totalmente. No início, eu não preciso saber tudo, mas eu já vou sabendo que uma hora vai linkar. Totalmente. E não observou aqui, cometeu a infração ali. Né? Esse é o legal fazer isso, porque vai chegar uma hora, tudo bem que eu estou perdido fazendo a minha leitura, mas uma hora vai se encaixar o CTB na minha cabeça. Perfeito. E a resolução, apesar de serem muitos, o professor falou que existe, vocês vão ver isso em aula, falou que tem mais ou menos uma linha daquilo que se cobra mais em resolução. Sim. Muitas vezes explicada junto com o próprio artigo do CTB. Então, quer dizer, o professor de CTB vai dar aula e chama a resolução para dar um pano de fundo. O professor de resolução pode chamar o CTB. Legal, bacana. Professor Sérgio, muito obrigado. Aliás, curso novo, porque nós tiramos o curso inteiro, vocês vão gravar tudo atualizadíssimo. Bacana. Estaremos aqui para colaborar. Professor, muito obrigado, sucesso para você, sucesso para vocês de casa, manda bala, curso está no site, só que tem de plantar para colher, senão não tem jeito, pessoal. Sucesso para vocês. Obrigado, professor. Valeu! Pronto, né? Foi fácil. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!